Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar nesse que deve ser o vídeo... Não, com certeza é o pior vídeo desse canal até agora. Eu espero que seja o pior em muito tempo. Me vem à mente aquele meme dos Simpsons, né? Do tipo, é o pior até agora. Eu espero que esse daqui não seja o pior até agora. Eu espero que ele seja o pior de todo o tempo. O Santos passou um vexame, foi um resultado terrível, tenebroso. Então eu até ia deixar para gravar amanhã de manhã, enfim, daqui a pouco de manhã, porque agora já é 1h20. Mas eu precisava tirar isso do sistema, então vamos falar aqui dessa derrota que praticamente elimina o Santos. É muito difícil conseguir reverter essa situação. Corinthians 4, Santos 0, muito difícil de comentar, mas tem alguns pontos que a gente precisa levantar. Então, antes de falar do jogo, se possível, se inscreve no canal, se tiver esse ânimo aí, complicado. Vamos falar do jogo, né? Se quiser comentar também, desabafa, que é o seu espaço também para falar desse jogo que foi terrível. Na verdade, assim, o Santos não entrou mal. Vamos falar aqui da escalação. O Santos entrou com o João Paulo, Kaique Bauerman, Lucas Braga, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo, Sandri, Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Tirando o Julio, não tem assim nenhum jogador desses que as pessoas estivessem criticando antes de começar a partida. Assim, eu acho que foi uma escalação relativamente boa. O Julio realmente destoou, mas é um tipo de coisa que o Bustos mantém. Eu não vi ainda a coletiva do Bustos para saber quais são as justificativas dele. Mas foi um time que vai até os 10, 12 minutos apresentou uma postura muito clara. Era uma postura de se defender, buscar o contra-ataque e tentar não dar espaço para o adversário. Que funcionou nos primeiros 10 minutos, mas não funcionou muito mais do que isso. Antes de continuar falando, eu só vou tirar isso logo do vídeo, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, mas que não é o principal. Mas a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique foi muito ruim, e eu explico. Para quem é um pouco mais jovem, ou para quem não se lembra exatamente, em 2005 teve um escândalo de arbitragem com um árbitro chamado Edilson Pereira de Carvalho, em que ele expôs um esquema de manipulação de resultado. E o torcedor do Santos lembra muito disso, porque foi quando teve o famigerado jogo que voltou, que é exatamente um Santos e Corinthians, em que o Santos venceu de 4-2. E esse jogo foi voltado, né? Esse resultado não valeu. E aí depois o Santos perdeu, foi o jogo da bicuda do Giovani e tal. Isso foi em 2005? Foi em 2005, foi em 2005. E... foi em 2005, né? Foi. E aí a moral da história, na verdade, foi que o Edilson Pereira de Carvalho, ele que expôs o esquema todo, e desse jogo especificamente, ele falou que a ideia era manipular o jogo para que o Corinthians fosse vencedor, só que naquele jogo ele não conseguiu. Mas quando ele foi falar desse esquema de manipulação de resultado, ele falou assim: o árbitro, quando ele quer manipular resultado, ele não faz em lances capitais, ele não inventa um pênalti, ele não anula um gol que foi legal, ele não faz esse tipo de coisa que tem muita visibilidade. Ele vai lá, inverte uma falta, inverte um lateral, ele desgasta a paciência do time que ele quer prejudicar. O Marcelo de Lima Henrique, ele tem essa postura. Eu não vou falar aqui que ele é mal intencionado, eu não acho necessariamente que seja isso. O que me dá a impressão é que ele é tão cheio de si, assim, ele é tão confiante no trabalho que ele faz, que ele simplesmente faz o que ele acha que tem que fazer. Só que eu não sei se é exatamente o que ele acha que ele tem que fazer.
tem a ver com o que é melhor para a partida. E aí eu explico. Teve alguns lances muito duvidosos nesse tipo de lance, né, de falta de lateral, em que ele acabou, assim, para mim o começo do jogo foi muito emblemático porque teve um lance em que foi uma falta, um lance que o Johan Julio reclamou falta. E logo em seguida, num lance muito parecido, o jogador do Corinthians reclamou falta e ele deu a falta pro Corinthians. Então, o jogo inteiro foi permeado disso. Não é que eu ache que ele tenha prejudicado o Santos, mas pensando nessa questão do que o Edilson Pereira tinha falado à época, dá toda a pinta. E aí a minha sugestão é: percebam esse tipo de lance quando forem criticar a arbitragem. Porque eu acho que o árbitro que quer prejudicar um time, ele não faz isso em lances em que ele vai ser muito criticado. Ele faz em lances pequenos. Então é inversão de falta, é falta que deveria ser dada e não dá. É, o próprio lance do pênalti que ele marcou, e não deveria ter sido marcado, mas enfim, ele marcou. Ele foi lá no VAR, olhou e ele não deu o amarelo por simulação pro Roger Guedes. Então, esse tipo de coisa, assim, permite uma interpretação e o que eu quero dizer nesse sentido é: a arbitragem foi ruim. Ponto. Fim de história. Eu não vou aqui colocar a culpa no árbitro, eu não vou achar que o árbitro foi o principal responsável, eu realmente acho que não foi. Mas fica só a dica para quando vocês forem assistir um jogo com um olhar muito crítico com relação à arbitragem, não fiquem prestando atenção só se o VAR foi parcial ou não. Percebam esse tipo de coisa, assim, esse tipo de falta que ele não dá, essa tendência ele dar uma falta igual para um time e não dar para o outro. Esse é o tipo de coisa que deve ser observado. Dito isso, acho que a gente tem que falar do que foi o jogo. E o jogo foi um jogo em que o Santos conseguiu manter o nível nos primeiros minutos. A tática do Bustos, para mim, estava muito clara. A orientação foi se defender e buscar um contra-ataque. Mas ele cometeu, para mim, um erro terrível, que acabou ocasionando todo o resto, que foi não exigir 100% de atenção na marcação dentro da área. Logo no começo, um pouco antes do primeiro gol, teve um lance em que o Roger Guedes recebeu uma bola livre dentro da área e isolou. Aquilo lá para mim é simbólico da falha que era a defesa do Santos, porque se você se propõe a jogar recuado no contra-ataque e você vai colocar todos os seus jogadores dentro ou próximos da área, você não pode deixar o principal atacante do time adversário receber aquela bola sozinho. Então, no momento que o Roger Guedes recebeu aquela bola, já estava muito nítido que ou o nível de concentração não estava alto ou a orientação não tinha sido feita corretamente. Não deu nem tempo de eu comentar isso nos grupos de WhatsApp, porque logo em seguida foi a jogada do primeiro gol dos caras. Eu acho que teve falta, e aí eu volto no que eu já tinha falado, assim, observem o juiz. Ele era um juiz que estava tendendo a não dar as faltas para o Santos, mas dava essas faltas para o Corinthians. Então eu acho que o começo do lance foi um lance muito suspeito nesse sentido, mas de qualquer forma, não deu tempo de eu comentar que o Santos não estava fazendo a marcação correta e dentro da área, que afinal de contas era a proposta. O Corinthians fez a jogada, marcou o gol. E aí, o segundo gol foi algo muito parecido, em que dois jogadores acabaram recebendo a bola sozinhos. Assim, pode falar que foi um gol com um desvio acidental do Juliano, mas o fato é que um jogador conseguiu chutar. Eles não só conseguiram trocar passes até a linha de fundo, mas o jogador recebeu a bola livre e conseguiu chutar em direção ao gol, e outro jogador conseguiu desviar acidentalmente pro segundo gol. Assim. E aí, a hora que entrou o segundo gol, meio que matou o jogo. Assim, o Santos virou um catado. E na verdade o primeiro gol meio que marcou isso do Santos tentar só lançar a bola pro ataque, né? Fazer ligação direta. Foi um jogo terrível, terrível do Santos. E aí, bom, o jogo acabou 4-0. O segundo tempo não mudou muito. Eu só vou falar aqui das substituições. Então, o Bustos, na minha opinião,
não foi a primeira falha, porque eu acho que teve falhas antes, mas ele falhou também na questão de substituição, porque ele não substitui no intervalo, mas com 9 minutos ele substitui o Rodrigo Fernandes e o Julio para colocar o Felipe Jonathan e o Camacho. Não seriam os jogadores que eu colocaria naquele momento, mas o erro principal para mim é você esperar 9 minutos para substituir, sendo que você sabe que só tem 3 paradas, então ele podia ter feito essas 2 substituições no intervalo, e aí ele poderia fazer as outras substituições de maneira mais calma, não que fosse a questão. Mas ele foi tentar fazer a substituição na hora da expulsão, então ainda teve isso, né? A expulsão do Zanocelo. E, de novo, eu não vou falar da arbitragem. Eu acho que o Zanocelo fez um movimento que de fato dá margem para um vermelho. Se você quiser colocar que o árbitro estava com uma intenção ruim, neste momento especificamente eu tendo a achar que sim, porque eu acho que o Marcelo de Henrique é um árbitro muito ruim e com pouca intenção de ajudar o Santos, mas de qualquer forma o Zanocelo deu essa brecha, expulsou e tal, e aí logo depois acabaram sendo feitas as substituições, que eram a saída do Lucas Pires e do Batistão, não sei se tiraria o Lucas Pires, para colocar o Ângelo e o Bruninho. O time acabou melhorando um pouco, não muito assim, mas um pouco. E aí tomou ainda o quarto gol. O terceiro foi no final do primeiro tempo ainda, o gol de bola aérea. Então era um gol que não deveria ter tomado. Mas eu acho que assim, pensando em tudo que o time do Santos fez nesse comando do Bustos até agora, o terceiro gol é o gol que é normal tomar. É um gol de bola aérea, em que a marcação do Santos foi falha, o cara cabeceou no meio da área. Enfim, esse é o gol que o Santos normalmente toma. Os outros três é que são muito preocupantes, assim, são muito ruins, porque ali falta trabalho, ali falta disciplina tática, ali falta marcação, ali falta um olhar do Bustos. E aí a gente tem que falar disso, né? Eu não gostaria que tivesse resultado, principalmente por isso, porque eu acho que isso vai cair nas costas do Bustos. E tem razão. Assim, o torcedor que for criticar o Bustos hoje. Eu sou um cara que defende a manutenção de treinadores, eu sou um cara que defende que o Bustos, por exemplo, continue o trabalho. Mas quando você toma 4-0 do seu rival no mata-mata, é muito difícil de você ter qualquer tipo de defesa. E me preocupa que o Bustos, por exemplo, não tenha conseguido enxergar o seu adversário, que é uma coisa que ele falou que faria desde o começo do seu trabalho no Santos. Assim, ele falou que iria estudar o adversário, que é um cara que é a favor do trabalho e do estudo, mas parece que ele simplesmente não estudou o time que ele ia enfrentar. Assim, ele não viu que o Corinthians era um time que jogava muito pelas pontas, que fazia muito essa penetração na lateral para jogar por meio da área, e ele deixou a área muito desatenta. Claro, não é ele que está lá dentro da área, mas enfim, eu acho que passa um pouco pelo dedo dele. E principalmente tirando o gol de escanteio, que é um gol que a gente já está meio acostumado a tomar, que é triste também e cai nas costas dele também. Mas tomar esses gols em que vai na linha de fundo e toca para trás é um absurdo para mim, porque alguém tem que estar marcando essa pessoa que entra. Seja o Roger Guedes, seja o Juliano, seja o Mantuan, que marcou o primeiro gol. É um absurdo que o Mantuan consiga entrar livre sem ninguém tirar essa bola. Então, na minha cabeça, o que poderia atrapalhar o Bustos numa trajetória mais longa é esse tipo de resultado, é tomar um 4-0 no mata-mata contra o Corinthians, porque o principal argumento a favor dele era esse, de manter o time competitivo, manter um time que joga de igual para igual contra os outros times, inclusive com um elenco superior. E hoje com um Corinthians que não era tudo isso, assim, pelo menos pelo começo da partida, o Corinthians não era um time que teria toda essa habilidade, essa capacidade, essa técnica de fazer um 4-0, mas o Santos simplesmente não teve ou o nível de atenção ou o nível de treinamento necessário para que uma jogada muito simples, que é o time adversário chegar no fundo, na linha de fundo e jogar para o meio da área, o Santos simplesmente não conseguiu parar. E isso
para um trabalho já de 3 meses é inadmissível, assim, não dá. Então acaba ficando aí nas costas do Bustos. É, eu realmente não tenho ânimo pra falar de jogador a jogador. Eu acho que hoje ninguém se salva. Assim, se for falar, tipo, alguém jogou bem, não ninguém. Nem o João Paulo, que não teve nem culpa nos gols, eu acho, mas não dá pra você salvar um goleiro que toma 4 gols. O sistema de defesa também não funcionou bem. Nada no ataque funcionou. O Marcos Leonardo isolado. O Léo Batistão até acho que se esforçou bastante, mas não conseguiu fazer nada. Julio terrível sem a bola. Então acho que hoje não dá pra salvar ninguém. E enfim, amanhã vai ser um dia muito ruim pra pensar sobre o jogo, pra falar sobre o jogo. E acho que assim, tá praticamente terminado, eu acho. A chance do Santos se classificar é mísera, mísera, muito pequena. Pra não falar que é inexistente, eu só não vou falar que é inexistente porque é futebol e tudo pode acontecer. Duas, porque talvez com essa vantagem o Corinthians suba no salto. É, leve todos os titulares para Buenos Aires contra o Boca e aí jogue com as reservas contra o Santos porque já está classificado. Afinal de contas, o Corinthians tem uma sequência bem mais difícil que a do Santos para o jogo de volta, né? É o Boca fora, o Flamengo fora e aí vai pegar o Santos na Vila Belmiro. E talvez a CBF resolva não colocar um árbitro tipo Marcelo de Lima Henrique, né? Coloque um árbitro, sei lá, que talvez seja um pouco mais neutro do que ele, mas é muito pouco para se apegar. E nesse meio tempo o Santos já vai saber se está classificado na Sul-Americana ou não. É muito difícil de fazer qualquer tipo de previsão, eu prefiro até deixar mais pra frente, mas a gente lembra que contra o Bragantino, quando terminou, o Santos estava de 2-0, tomou um empate, a torcida foi muito crítica com relação ao Bustos, com razão, e colocou nas costas do jogo de hoje. Então, eles falaram que era quarta-feira, se quarta-feira não jogar o bicho vai pegar, e hoje, quarta-feira, tomou um 4-0. Não, como são jogos sem torcida do Santos, eu acho que o Bustos tem a final do campeonato dele, assim, da carreira dele, no Santos, nesse próximo sábado. Porque se o Santos consegue um resultado positivo, mesmo que seja um 2-1, 1-0, sofrido, mas que ganhe, ele consegue ir pra Tátira, né? Pro, e jogar em Deportivo Tátira, um pouco mais tranquilo, porque depois ainda tem o jogo do Flamengo em casa tal, mas digamos que ele consiga 2 resultados relativamente positivos contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro e contra o Tátira. Ok. Assim, dá por perdido essa Copa do Brasil, é ruim, é terrível, dói, machuca, enfim. Mas, ok, assim, eu acho que ele consegue sobreviver no cargo. Se ele tomar outro resultado desses no sábado, eu já não sei se a pressão não vai ser grande demais até para ele ficar no jogo contra o Tátira. De verdade, eu não sei, porque se ele perdesse de 1-0 só, tava tranquilo, assim, não tava tranquilo, mas era administrável. Se ele empata, ok. Se ele ganha, excelente, mas enfim. Perde de 2-0, tipo, ok, assim, ainda dava pra ter esperança e dava pra ver o trabalho. 4-0 é muita coisa. 4-0 é muito difícil. 4-0 é terrível, assim. Eu não consigo dormir por causa desse resultado. É muito ruim. Então eu temo pelo trabalho do Bustos e, consequentemente, eu temo pelo resto da vida do Santos. Porque ficar trocando de treinador não é resultado, não é resposta, não é solução, não ajuda em nada. A menos que seja necessário, e isso pode acontecer. Foi necessário no ano passado. Não sei se a saída do Bustos seria a solução, mas eu já tô começando a achar que vai ficar condicionado para esse jogo contra o Corinthians. Porque é clássico, porque é um rival, é um grande rival, e porque o desempenho hoje foi muito ruim, foi muito abaixo. O Bustos não conseguiu ler o jogo, não conseguiu entender o jogo. É,
O time não jogou nada e se for parecido com isso no sábado, eu acho que vai ficar um nível de pressão muito alto para ele conseguir sobreviver no cargo. E vem o Tátira e depois vem o Flamengo, então não é nada impossível de ter uma mudança aí de comando técnico. Eu não gostaria que isso acontecesse, eu acho que o Bustos faz um trabalho bom. É difícil falar isso hoje, porque hoje tá difícil mesmo, qualquer coisa é difícil, até tomar água é difícil. Mas eu acho sim que existe qualidade no trabalho do Bustos e eu espero que esse tenha sido o ponto fora da curva. Lembrando que bons trabalhos de treinadores tiveram pontos fora da curva, assim, né? Tipo, pra baixo, né? Fora da curva pra baixo. O próprio. Acho que o São Paulo tomou uma goleada. Bom, o próprio São Paulo tomou um 4-0 do Palmeiras. É que não foi no mata-mata, mas enfim. É um sinal de que não necessariamente esse resultado afeta o trabalho de um modo geral. E lembrando que o São Paulo já tinha lá uns 4 meses de trabalho quando tomou esse 4-0. Então, eu não acho que seja totalmente culpa do trabalho do Bustos. Eu não acho que o trabalho do Bustos seja de todo ruim. Mas eu temo que ele tenha cavado a sua cova mais fundo com o resultado desses. Então, enfim, triste, deprimente. A mente giro de notícias não vai ser muito mais feliz, porque as sereias não estão ajudando, a base tão pouco, mas enfim, vamos torcer para que sábado seja um pouco melhor. Sexta-feira já tem pré-jogo de novo, eu nem sei com que cara que eu vou falar aqui, mas sexta-feira tem pré-jogo, vamos falar da situação do Santos no Brasileiro, ver se o Santos consegue mudar a chavinha. Uh, Vamos acompanhar também a coletiva do Bustos, né? Não sei como é que foi exatamente, eu acho que ela já aconteceu, mas vamos ver que justificativas que o Bustos deu para esse resultado. E aí, sexta-feira a gente discute mais nisso, pensando já e ainda em mais um jogo contra os rivais na Marginal Sem Número. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos os que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, curte, compartilhe, deixe sua cornetada aí e pra cima deles. Tá difícil, mas pra cima deles. Abraço.